Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Ronaldo, sou da Rede Jovens e hoje estarei com vocês mais um dia lendo o nosso plano de leitura sem parar. Hoje continuaremos em 1 Samuel, capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, quem tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os corpos dos moços estavam puros, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano detrás da estola. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-ma. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido no meio deles, e ciscava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis a este para que fizesse doidices diante de mim? Adentrar este na minha casa? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo o homem endividado, todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá, dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim? E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gate disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados, que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-ás também o filho de Jessé,
a todos vós, terras e vinhas e farvaás a todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas. Do que se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. Lhe deu o mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, certamente morrerás, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e fere os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e feriu os sacerdotes. E matou naquele dia 85 homens que vestiam túnicas de linho. Também a Nobe, cidades destes sacerdotes. Passou a fio de espada desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito e até aos bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam os celeiros. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus. Levou os seus animais e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi,
em Keila, desceu com as estola na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila e disse: Saul, Deus entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui a estola. E disse Davi: O Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias. Porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi encontrar Davi no bosque, e fortaleceu a sua confiança em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para a sua casa. Então Davi subiram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gessimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma, a nos cumpre entregá-los nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda mais, investigai o lugar que ele frequenta e a quem o tenha visto por ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Porque isso atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco se estiver naquela terra, e eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram para Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gessimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquele rochedo e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desde o lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. Por isso, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressaste e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá al-Malecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo:
Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul para aliviar o ventre. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhe farás como bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, não te matarei. Entende e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti? Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem estás perseguindo? A um comorto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que procedestes bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Hoje então finalizamos essa leitura e eu queria fazer uma oração com vocês para podermos finalizarmos. Te agradeço, meu Deus, por mais um dia podermos estar juntos lendo a Tua Palavra, Pai. Que tudo que foi lido hoje possa estar sendo edificado em nossos corações e que possamos estar cada dia buscando mais conhecimento através da Tua Palavra, meu Deus. Que o Senhor possa continuar conosco durante toda a semana e nos despeço agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.